Deus pra você um jeito diferente de ver. O que você precisa estar aqui. Ser melhor. Muito mais de Deus pra você, um jeito lindo de olhar. Pra crescer, pra edificar, vem ser melhor. Um toque de mulher. Que bom estar com você de novo nesse nosso programa Um Toque de Mulher. Nós ficamos ansiosos por estar novamente junto com você e com a sua família. Que Deus te abençoe. E hoje nós preparamos um programa que eu creio que vai ser muito informativo, formativo e abençoador para você. Nós temos o nosso entrevistado hoje, o Dr. Jorge Wilkes, é um odontólogo, e ele vai dar informações preciosas. Aí nós cremos que você vai estar assim sendo muito abençoado. Fora isso, a palavra de Deus, uma palavra de sonhos, uma palavra de fé para a sua vida. Deus te abençoe, vamos ficar juntinhos. Toque de mulher. Como eu prometi, estamos aqui com o Dr. Jorge Wilkes. Seja bem-vindo, meu querido, meu amado, e queremos que você dê a sua palavra de cumprimento aos nossos telespectadores. Okay. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria muito honrosa por parte da apóstola que me fez esse convite de fazer aqui, talvez, essa entrevista, que é mais uma informação, de uma forma de uma prevenção no que diz respeito à boca, no que diz respeito a dente. Ok, então vamos lá, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí ansiosa, querendo aí, tem com algumas dúvidas, né? Porque o sorriso, ele aformoseia o rosto, né? Tudo isso é bíblico. Então, qual a importância dos dentes, Dr. Jorge? Bem, essa talvez é a pergunta mais importante, né? Bem, os dentes, ele tem um papel relevante na vida do indivíduo, na vida do ser humano, no decorrer da sua vida. Porque é com o dente que você faz a mastigação, é com o dente que você tem a forma de se comunicar foneticamente falando, e esteticamente também é importante falar. Por quê? Mastigação no sentido de você cortar o alimento e triturar, para você fazer uma deglutição saudável, entendeu? Já a parte da fonética, que eu digo, é a parte da fala. Se você não tem o dente, você fala de uma forma. Se você tem dente, você fala de outra forma. Correto. E a estética, porque você, pela anatomia, você vê. Se você tem dente, o seu rosto ele se torna mais bonito. Sem dente, fica fundo, fica feio. Então, algumas pessoas às vezes se preocupam tanto com outras partes do corpo, e nós estamos vendo que a dentição é muito envolve importante. Toda a questão de saúde, estética, a questão da comunicação, que é tão importante, não é isso? Já dizem algumas pessoas que o sorriso é o cartão de visita, né? Cartão de abertura de qualquer outra. É verdade. E a primeira dentição? Qual é a importância dessa primeira dentição para os papais, mamães que nos ouvem, que têm seus filhinhos pequenininhos? Primeira dentição, conhecido como dentes descidos ou comumente falado dente de leite, é fundamental, porque é a partir do momento em que o ser humano começa a formar a dentição, ela é fundamental na formação óssea da face. Ela é importante porque futuramente, posteriormente, ela tem que abrir o espaço para os dentes permanentes virem, que vão ser para o resto da vida, assim eu espero. Sim. E dentre as quais também outras, como a mastigação. E aí, se a gente for expandir, tem muitas outras coisas que a gente pode citar. Então, e é importante, então, com os pais que nos ouvem, a partir de que momento que começa a escovação, doutor? Sim. É importante, hoje em dia, a odontologia ela está mais voltada para informação, ou seja, para prevenção. Isso. E desde criança, mesmo o bebê ainda não tendo dente, é importante que ela tenha aquele hábito de limpeza. E como é que a gente faz isso? A gente pode citar o exemplo do filho da minha filha, desde pequena. Eu enrolava uma gaze no dente e com uma água mineral, eu passava na gengiva. Pra quê? Mas ela não tem dente, sim. Ali tá limpando, entendeu? Logicamente que fica o resíduo na boca. Claro. E ali ela tá passando para a mente dela o hábito da higienização.
E daí é importante, desde pequeno, desde criança, a pessoa ter o hábito de higienização e fazer com que isso venha a permanecer para o resto da vida. E qual seria o número de escovações ideal no caso de nós que já somos adultos, qual seria o número ideal? Certo. Temos 3 refeições diárias, que são normais. Mas antes da primeira refeição, nós temos o hábito de escovar os dentes, até Sem porque dúvida. é uma higienização que a gente faz. Porque durante a noite, por mais que a gente não tenha comido nada, mas tem as bactérias que elas vão agindo, e eu vou falar isso um pouco mais na frente. Então é importante que se faça a escovação antes do café. Para algumas pessoas que têm problema de cárie sério, ou problema de gengivite, que é a inflamação da gengiva, a gente tem que fazer uma antes e, se possível, uma depois, com o uso do fio dental, entendeu? Sempre acompanhado do fio dental. Sempre acompanhando o fio dental. Por quê? A importância do fio dental? O fio dental ele vai limpar o dente aonde a escova não entra, ou seja, entre os dentes. Okay. A escova ela não consegue entrar ali naquele espaço. Uhum. Então, fora isso, após cada refeição? Após cada refeição, isso. E se você fizer eu digo no caso das crianças, que tem o costume, pai, para entreter a criança, dá um pirulito, dá um chiclete, dá um bombom, é importante, nada contra dar para a criança, mas após ela ter feito aquela mastigação ou comido algo, bombom, que aí vai a parte das bactérias que agem formando a cárie, é importante que ela tenha já a mentalidade de escovar o dente, sabendo que se não escovar, a cárie vai agir. E aí vai trazer sérias consequências. E sobre a placa? Nos diga o que é essa famosa placa bacteriana. Placa bacteriana. Nada mais é do que a junção das bactérias com restos de comida. Sim. E a saliva que adere ao dente, entendeu? E isso, se você, após cada refeição, não fizer a higienização adequada, ela vai crescendo ali, ou seja, ela adere ao dente. E se você não tirar ela, ela se acha dona daquele lugar e vai perfurando. Por mais que o dente seja uma parte do nosso corpo que seja bem resistente, ela consegue perfurar e aí vai fazendo as sérias consequências das doenças, que a gente vai falar um pouco da cárie, da periodontite, da gengivite, tudo é por conta da placa bacteriana. Ok, e então, para finalizar esse bloco, queria que você nos dissesse como nós podemos então evitar essa placa que gera tipo um cimento, né? Vai se tornando um cimento que gruda, né? Como a gente pode evitar? Fazendo-se uso de uma boa higienização, uma escovação com técnicas que eu ainda vou ensinar daqui a pouco, que é importante. Muita gente não sabe escovar o dente. Sim, e isso não é só nas crianças, é nos adultos. Sim. E em alguns casos usando alguns químicos que pode fazer o bochecho, que evita também a cárie e outra coisa. Quer dizer, e é mais fácil prevenir do que remediar, não é verdade? Justamente. Então, como eu falei no início, a informação, a prevenção é muito importante. Cultura e educação, tudo diz respeito. Então, para as crianças é mais fácil nós ensinarmos, né? E o adulto já vai ter que remediar, e às vezes é mais difícil porque o adulto acha que ele já sabe, né? Já acha que já sabe, mas nós podemos sempre aprender. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu sei que está muito interessante, mas no próximo bloco nós vamos então aprender, o Dr. Jorge trouxe aqui o seu material, vai nos ensinar como fazer a verdadeira e a efetiva escovação do dente, o que é a cárie, como evitá-la e outras informações preciosas. Fique aí, porque nós voltamos já já. Toque de mulher.
I told you that there's a love that makes a way and never holds you back. So won't you break free, won't you break free, get up and dance and here's love. Toque de mulher. De volta com o Dr. Jorge Wilkes, e nós queremos dizer que ele está no consultório odontológico Sorriso Brilhante, que fica onde, doutor? Ele se encontra ali no Conjunto Ajiricaba, na Avenida Central, número 757. O número do telefone? Isso, telefone. Para contatos, 3228-4791. Ok. Agora nós vamos falar da famosíssima também, inimiga número 1 dos dentes, talvez não sei se número 1 ou número 2, mas inimiga desse sorriso maravilhoso, que são as cáries. O que são? O que vem a ser a cárie, doutor Jorge? Bem, a cárie é uma doença que acomete os dentes, né? Ela é uma doença transmissível e infecciosa. É mesmo? Ela se dá pela placa bacteriana cariogênica, juntamente, como eu falei anteriormente, com a junção do resto de alimento e a saliva, e ela adere ao dente, e se não houver uma escovação adequada, ela vai perfurando o dente a chegar a um estágio mais avançado da doença. Ok. Que é já o famoso tratamento de canal. Isso. Dói muito. Dói. Doloroso. Hoje nós temos recursos, porque hoje o brasileiro, como um todo, tem uma cultura de que consultório odontológico é local de dor, de sofrimento. Não. Esse paradigma ainda tem que cair. Nós estamos mudando esse conceito, porque hoje nós estamos mais voltados para justamente a informação, né? E a prevenção, né? Prevenção, justamente. Isso é importante. Aquele barulhinho ainda não teve como tirar, né? Da bronca. Não, todo mundo que chega no consultório, doutor, já mudaram o barulho? Não, ainda não. Então, e a cárie? Como nós podemos identificar assim, os sintomas, como é que nós podemos... E como evitar, principalmente? Certo. Como eu falei anteriormente também, a cada alimentação Sim. é importante que se faça uma higienização adequada, a escovação, a técnica adequada. Porque se a cárie ela se aloja numa determinada parte do seu dente e ela não for tirada num estado de mais ou menos 24 horas, já começa a se infiltrar no dente, ou se infiltrar na primeira camada do dente, que é o esmalte Sim. do dente. E daí, se ela permanecer e continuar, aí então ela vai perfurando, chegando, aí a pessoa não sente, porque ela é invisível, ela está agindo ali, ninguém sabe. Como é que a gente consegue identificar a cárie? Você pega a língua e passa por cima. Se você sentir uma viscosidade no dente, isso aí se chama placa bacteriana cariogênica. Ok. E depois, se não cuidar, vai ter que ir, né, fazer aquele tratamento um pouquinho mais doloroso, no estágio crítico da doença, que é o tratamento de canal. Tá certo. E outro também inimigo da nossa dentição, que é a gengivite, né? Se ouve falar, mas o que vem a ser essa gengivite? Bem, a gengivite nada mais é do que a inflamação da gengiva. E como é que ela acontece? Da mesma forma que a cárie. Se você não fizer uma higienização adequada, se você não escovar o dente como convém que deva ser escovado, ela vai se infiltrando, só que ela se infiltra de maneira mais a fundo da gengiva, ou seja, ela fica agindo entre a gengiva e o dente. E Sim. Daí então a importância, logo mais eu vou ensinar, da escovação adequada para evitar esse tipo de contaminação, vamos dizer assim, infecção que ela adere na gengiva. Qual o sintoma da gengivite? Ela fica avermelhada, ela sangra, ela produz pus e mau hálito. É constrangedor falar, inclusive Sim, algumas pessoas sim. chegam no consultório preocupadas porque não sabem como aquilo aconteceu. Ela não acontece assim de um dia para o outro, ela vai com o tempo e vai se instalando se você também não usar o fio dental. Ok. E quanto a essa questão das pessoas que querem... Hoje a moda é o clareamento, né? Sim. A moda é o clareamento, o implante. E quantas pessoas que têm essas manchas nos dentes? Por que essas manchas? Como é que elas surgem? Certo. No decorrer da vida do ser humano, muitos chás, muitos cafés,
muitos refrigerantes a gente toma e isso causa a mancha nos dentes. Existem dois tipos, as intrínsecas e as extrínsecas. As extrínsecas são aquelas que se aderem em cima do dente. As intrínsecas já são um estágio mais aprofundado, que vai ver já se infiltrando dentro do dente, já atingindo a polpa do dente. Ok. Nós vamos para a última pergunta e nós queremos aprender a escovação. E os antibióticos? Eles causam dano à dentição? Como é que é isso? Sim, hoje, popularmente falando, o antibiótico tem sido a maior desculpa das mães que não acompanham, assim, a escovação da criança. Ou seja, a primeira coisa que elas fazem quando chegam no consultório e levam o seu filho que está com o dente cariado, falam: doutor, o meu filho tomou muito antibiótico. Antibiótico não está ligado à cárie do dente. O que dá ligado à cárie do dente é a falta de limpeza, a falta de higienização. Ok, então cai o mito, né? Cai o mito e a desculpa. Então, nós vamos agora apresentar a vocês como é o processo eficaz, o verdadeiro processo eficaz da escovação para que você tenha um sorriso maravilhoso. Certo. Né? Tanto, a importância nós temos tantas marcas de creme dental aí, nós queríamos que você desse só uma palavra sobre essa questão, essa ligação entre a escovação e o creme dental, como é que fica isso? Nós temos muitas técnicas de escovação de dentes, mas eu vou demonstrar uma para que você aprenda em casa como que se faz. Muita gente tem o hábito de escovar o dente de qualquer maneira, usando esse movimento de vai e vem. E o que eu costumo dizer é que tem gente que demora muito mais tempo colocando a pasta na escova do que escovando o dente. Então eu vou ensinar para vocês hoje como se faz uma escovação adequada para que você não tenha danos mais tarde. Como é que se começa? Você escolhe um ângulo da boca e desse ângulo você tem que ir de um lado até o outro, certo? Se você escolhe o esquerdo, você vai fazer como? Escovação, pega-se a escova, passa-se a pasta, logicamente, escova-se o dente sempre no movimento vertical. Da gengiva para o dente. Por que não do dente para a gengiva? Porque ao invés de você tirar, você vai jogar a sujeira para lá. Então se escova-se, vai de um lugar até o outro, certo? Terminou essa parte, é importante que você comece de um lugar e vá até outro. Escova-se em cima dos dentes, certo? Aqui sim, é o movimento de vai e vem. Então você escova o dente dessa forma. Quando chega aqui nos anteriores, você escova atrás dos dentes, que é importante, e vai até o outro lado. Na parte inferior, da mesma forma, você sempre vai escolher um lado. Logicamente, tem que se fazer com um pouquinho de paciência, passando pelo menos 2 vezes em cada parte do dente, até chegar de um lado e do outro, e em cima também. Agora é importante citar a escovação da língua. Ela não citou, mas eu vou citar. Isso. É importante que você escove a língua sim, porque ela produz mau hálito, dentre os quais você tem que escovar o dente e tirar o excesso daquela viscosidade que fica em cima da língua. E isso é importante. Doutor, me diga uma coisa. Eu li em algum lugar, não lembro bem onde, que as bactérias se instalam também nas bochechas. Hoje a maioria das escovas elas vêm com uma certa asperosidade para a escovação da bochecha. É verdade mesmo isso? Não somente na bochecha, mas como também o limpador de língua. Da língua. Você passa, existem várias formas, várias marcas, você vai tirando aquele excesso. Já na bochecha, você da mesma forma, você vai fazer movimento não brusco, tá? De limpeza, e isso vai trazer uma eficaz, vai se tornar eficaz no momento em que você, como um todo, escova o seu dente de maneira adequada. E os famosos, aqueles produtos líquidos para fazer a bochecha, tudo, mas tudo isso é eficaz, né, em evitar a bactéria, a placa? Justamente. Em alguns casos em que não somente a escovação é adequada, algumas pessoas precisam usar, que são os chamados líquidos que a gente usa para fazer o bochecho. Sim. Entendeu? Então, em alguns casos é eficaz sim, ele ajuda a diminuir a placa bacteriana que age na boca. Ok. Então, gostaria que você tecesse seus comentários finais e muito obrigado pela sua participação.
Certo, eu agradeço a oportunidade e quero assim informar a todos que hoje o melhor tratamento odontológico que existe ainda é a informação e a prevenção. Se você desde pequeno tiver o hábito de higienização da boca, quando crescer você não vai ter, porque infelizmente nós ainda temos um índice muito grande de pessoas desdentadas no Brasil. A gente quer mudar esse quadro. Amém. Deus te abençoe, aproveite e cuide do seu sorriso. Shalom. Eu quero apresentar a vocês o Centro de Beleza Jeová Shammah, onde todas as semanas eu venho aqui me produzir para me apresentar a vocês. E aí eu quero lhe dizer que esse Centro de Beleza Jeová Shammah, ele fica na Rua Vivaldo das Neves, número 8, no bairro de Santo Antônio. A Ada, proprietária, ela mesma vai lhe atender com todo carinho e com todo o profissionalismo que você merece para estar mais belo do que nunca. Esperamos você! Estamos no nosso terceiro bloco, finalizando o nosso programa com a palavra de Deus tão preciosa para a sua vida. Eu quero declarar: sonhe, sonhe os sonhos de Deus, sonhe e ganharás o mundo. Nós queremos estimular você através desse homem de Deus, da palavra do Senhor, que todos nós conhecemos como grande sonhador que foi José. Eu queria que você tomasse sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 41 e nos versos de 37 até 49. Diz assim: o conselho foi favorável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. E preste atenção no verso 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Você precisa ter um tempo de amadurecimento. Na impetuosidade, muitas vezes da juventude ou da imaturidade, não importa que idade tenhamos, na impulsividade, às vezes que falamos, pensamos e agimos de forma incorreta e perdemos os nossos sonhos. A segunda atitude que precisamos ter seguramente é aceitar as provas. As provas fortalecem. Geralmente nós não somos adestrados quando estamos na fartura e na bonança. Nosso caráter não é adestrado para a guerra, para a perseverança,
para lutar. Então ali José, ele passou aqueles 13 anos de prova e de luta. E o ouro, queridos, ele só é purificado quando ele passa diversas vezes pelo fogo. O diamante, para ser esse diamante lindo e valorizado, ele precisa passar por uma pressão muito grande. E os grandes líderes da Bíblia, os grandes líderes que conhecemos da história do mundo, foram homens que passaram pressões, que passaram lutas, mas assim eles enfrentaram seus medos, enfrentaram as lutas, sobreviveram, permaneceram firmes e hoje seu nome está na história. José nunca teria alcançado esse potencial que ele alcançou se ele tivesse permanecido na casa do seu papai. Então, para que ele se tornasse esse grande governador que alimentou multidões, ele primeiro passou por ser escravo, por ser humilhado, por ser adestrado. A terceira característica de um homem que vai alcançar o seu sonho é que ele se aliança a Deus. Ele tem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus é muito difícil. Sem a bênção de Deus nós conquistamos com a força do braço, mas é como uma casa que é construída na areia. Quando vem os ventos e as tempestades, essa casa rui. É um castelo construído na areia. É ilusório. Mas quando nós nos aliançamos ao Senhor, Ele é a garantia da bênção. Quando pedimos a bênção do Todo-Poderoso, quando vamos nos casar, Senhor, é a Tua vontade, dá-me a Tua bênção, nos comparecemos no altar do Senhor. Senhor, eu vou comprar este carro, é a Tua vontade, Senhor, esta casa, é esta bênção que Tu tens para mim. Mas geralmente nós vivemos pela vista, por aquilo que é bonito aos nossos olhos e às vezes, como Ló, o sobrinho de Abraão, se iludiu com as campinas, foi para lá e lá estava uma cilada, Sodoma e Gomorra, onde toda a sua família foi perdida, infelizmente. Nós precisamos viver pela fé. E se você quer ser um sonhador, sonhe mesmo. Sonhe com coisas grandes, sonhe transcendendo a sua realidade atual, sonhe. A partir de 2012, 1º de janeiro de 2012, nós seremos o dobro. Entramos na unção dobrada. É unção dobrada e colheita ilimitada. Temos esses meses agora para plantar, para semear e para colher. E a hora de entrarmos em 2012, entraremos na unção do dobro. Sonhe, sonhe mesmo, sonhe alto e trabalhe para que o seu sonho se concretize, mas acima de tudo receba a bênção de Deus, torne-se sócio de Deus nos seus sonhos. João 15,15 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Enquanto José trabalhava como escravo na casa de Potifar, enquanto ele esteve também na prisão, Deus estava trabalhando por ele. E olha o que diz Gênesis 39, 23. O Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que ele fez, prosperou. Então, se você está ao lado de Deus, se você se associa a Deus, não tem como você perder. Vai enfrentar lutas, talvez algumas decepções, algumas tristezas, pressões da vida, mas aceite tudo isso. Aceite a prova, porque Deus está te adestrando. Se você não for adestrado, você não conseguirá subir da masmorra para o governo, da masmorra para o trono. Esse é o caminho que Deus quer que você percorra. Alice a Ele, receba a bênção dEle. Se a bênção dEle está liberada, siga em frente e não deixe que ninguém venha tomar a sua bênção. Então Deus nesse tempo está levantando líderes. José foi levantado no Egito para administrar o alimento, para que quando viessem os anos de escassez, ele alimentasse a todas as nações de então. Ele pôde alimentar a sua casa, os seus irmãos. É uma história muito linda que eu recomendo que você leia no livro de Gênesis. Ele não desistiu do seu sonho, ele publicou o seu sonho, ele falou do seu sonho, ele não desistiu quando estava na cova, na prisão, quando foi apartado da sua família, ainda como um menino tão jovem. Não desista jamais, porque os sonhos de Deus jamais morrerão. O Senhor está ao teu lado. E hoje Deus deseja levantar homens e mulheres que cuidem da sua igreja, que cuidem do rebanho. Há milhares e milhares de pessoas como ovelhas que não têm pastor. E Deus quer levantá-lo nessa geração como um José, como um sonhador. E eu quero declarar o seu nome e o meu nome é colheita. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Vamos vivê-lo, associe-se a Deus e em nome de Jesus, semeie, regue a semente e colha no ilimitado de Deus. Em nome de Jesus.
Esse é o nosso convite para você. Estar conosco na família Getsemane, domingo nas 3 celebrações, 10, 16 e 30 e às 19 horas. Eu gostaria muito de receber você aqui, dar um abraço e orar pela sua vida. Sábado você já sabe onde trazer a sua criança, seu filho, seu sobrinho, seu neto. Aqui em Getsemane, das 14h30 nós temos as células e 16 às 18 a rede de crianças. Semeie para não chorar no futuro, ok? Toda quarta a campanha Pelo Favor de Deus está bombando. Quero dizer para você, é muita gente vindo aqui orar, clamar e muita gente dando testemunho. São explosões de testemunho. Eu quero ouvir também o seu, recebendo o favor de Deus. Deus te abençoe. Nós estaremos juntos na próxima terça-feira. Vai passar rapidinho e aí nós vamos poder ser abençoados. Eu quero ser uma bênção para você e eu quero também que você seja uma bênção para mim. Deus te abençoe. Shalom, shalom, amor e aliança eternos.